Antes de voltar para casa, Wang Miao parou em uma loja para comprar um traje V. Assim que chegou, sua mulher disse que as pessoas do trabalho tinham passado o dia inteiro tentando entrar em contato com ele. Wang ligou o celular, viu as mensagens e retornou algumas ligações. Prometeu que iria para o trabalho no dia seguinte. Durante o jantar, seguiu o conselho de Dashi e bebeu um pouco mais, mas não estava com sono. Depois que a esposa foi dormir, ele se sentou na frente do computador, colocou o traje V novo e entrou em 3 corpos. Bem-vindos ao Quixotada Nerd, o seu programa de literatura nerd. Hoje apresentando um livro que entrou na minha lista do Desafio Quixotada para 2019, na categoria de livro de autor chinês. Eu nunca tinha lido um autor chinês além do Confúcio. E eu tinha colocado Cixin Liu, ou Liu Cixin, se você quiser pronunciar de acordo com os chineses, na minha lista sem saber exatamente do que se tratava. Eu só sabia que ele tinha ganhado o prêmio Hugo de ficção científica em 2015. E fiquei muito surpreso com a qualidade desse livro, é muito bom. Vamos falar sobre o problema dos 3 corpos. O Cixin Liu nasceu em 3 de junho de 1963 e é engenheiro de informática, engenheiro da computação, então ele tem um conhecimento científico muito aprofundado e é apaixonado também pelas ciências. Então o livro traz muitos termos técnicos e muitas problematizações das ciências que o tornam uma ficção científica hard, ou seja, algo que é meio inacessível para aqueles que não têm uma certa iniciação à ciência mais aprofundada. A primeira coisa é que quando a gente vê o título, o problema dos 3 corpos, raciocina ou pensa em que 3 cadáveres, né? 3 corpos. Mas não é nada disso, apesar de ter alguns cadáveres no livro, mas não é disso que ele trata. Não são problemas, né? Pode até ser algumas soluções. Mas ele trata dos 3 corpos, são corpos celestes, que é um problema de mecânica, né, do movimento de 3 corpos interagindo entre si, que na verdade se tornam 4 corpos, né? Os 3 corpos seriam 3 estrelas, um sistema trissolar e um planeta que está envolvido nesse sistema com a gravidade dessas 3 estrelas. Eles querem descobrir uma forma de calcular exatamente como vai ser a movimentação dessas estrelas e do planeta em si, para que a civilização desse planeta possa evoluir. Agora, por que eles querem resolver essa questão? Esse é o que é interessante do livro, é que eles descobrem que existe um planeta desse jeito, num sistema igual a esse desenhado, com uma civilização que vem crescendo, uma civilização extraterrestre. Que é justamente Alpha Centauri, né? Pelo cálculo que ele faz, né, de 4 anos-luz aproximadamente, seria Alpha Centauri, que é a estrela mais próxima da Terra. É que se sabe que é um sistema, só que a gente acha que é um sistema binário, né? E de acordo com o livro seria, na verdade, um sistema trinário. A gente não teria ainda conhecimento de que existe uma terceira estrela envolvida. Assim como também não sabemos que existe um planeta lá em que a sua civilização está tentando invadir o nosso planeta. Esse problema dos 3 corpos foi enunciado por Euler, né, ainda no século XVIII. E é interessante as formas como eles vão tentando solucioná-lo. Ele ainda não tem uma resposta. O livro começa contando o assassinato de um físico na China durante a Revolução Cultural, né, no início dos anos 60, que era pai de um personagem importantíssimo na trama, que é a Yan Wenjie. Ela presencia o assassinato do pai e depois ela é presa e levada secretamente para uma base em uma montanha, que ela descobre que é uma base onde existe um projeto de um radar para captação da radiação cósmica de fundo. Eles tentam captar justamente transmissões alienígenas para o nosso planeta, porque, de acordo com os comunistas que estavam no poder, se fosse haver um contato com a civilização extraterrestre, era importante que a revolução entrasse em contato primeiro para explicar o que é a realidade da civilização terrestre, porque senão os contra-revolucionários iriam fazer uma propaganda anticomunista, né, uma propaganda capitalista, para que os alienígenas acreditassem que o lado certo era o lado do capitalismo. Então eles querem saber se existe como entrar em contato com essa civilização. E a Ye Wenjie é uma engenheira
de radioastronomia, então eles a cooptam para participar desse projeto. E depois nós vamos ter um salto para 2008, quando tem outro cientista importante, que é um cientista que está estudando nanotecnologia. É o Wang Yao, que começa a enxergar uma contagem regressiva, primeiro nas fotos que ele tira. Ele tira algumas fotos com filme ainda, e ele praticamente é a última pessoa que usa filme fotográfico, pelo menos no círculo, né, de conhecidos dele. E nas fotos aparece uma sequência numérica, e a sequência decrescente, e ele não consegue entender, ou durante um pequeno período ele não consegue entender. E aí ele pede que outras pessoas tirem fotos com câmera e tudo, e só nas que ele tirava que aparecia. E não era um efeito da câmera. E aí depois ele, tentando se desvencilhar disso, acaba percebendo que está nos olhos dele, inclusive, essa contagem aparecendo o tempo todo. É impressionante esse início, né? E faz parte de um plano muito maior, né, que a gente vai começando a descobrir ao longo da narrativa. Na verdade, já nas últimas 100 páginas que a gente vai ter uma clareza de o que é que está acontecendo, por que é que ele está vendo essa contagem regressiva. E ele, inclusive, é convocado para participar de reuniões secretas, porque eles querem descobrir, né, o governo chinês, juntamente com agências internacionais, querem descobrir por que tantos cientistas têm cometido suicídio nos últimos anos. E cientistas envolvidos com fronteiras da ciência, né? Que é justamente um grupo para tentar achar também, né, essa situação de inteligência extraterrestre, ou de vida extraterrestre pelo menos, né? É muito interessante a forma como ele trata de várias questões científicas, de uma forma muito aprofundada. Ele parece ter uma habilidade de enxergar as aplicações das teorias, né, principalmente da física quântica. A gente vai dar alguns spoilers desse livro porque ele é o começo de uma trilogia. Então é difícil de você entrar na trilogia se a gente não der alguns spoilers do primeiro volume, pelo menos, né? A trilogia tem os volumes Floresta Sombria, que é o segundo, e O Fim da Morte, que é o terceiro. Infelizmente as vendas não foram muito boas do primeiro e segundo volumes, e a Suma publicou o terceiro apenas por demanda e na versão digital. Mas talvez, se a gente conseguir fazer com que mais pessoas conheçam, se interessem, saia uma edição física, né, para ser distribuída nas livrarias. Então a gente vai ter que dar alguns spoilers. O primeiro é que o Ye Wenjie seria o primeiro ser humano a entrar em contato com a civilização alienígena. Ela recebe finalmente uma comunicação no radiotelescópio, e ela tem uma sorte muito grande de essa comunicação chegar no momento que apenas ela está na base, né, enquanto que os técnicos estão lá trabalhando em algumas conexões, depois que ela mesma manda uma mensagem para o espaço. Ela usa o Sol como um espelho de refletor para ampliar a sua mensagem. É interessante a forma como ele trata também essa questão, né, da radioastronomia, da velocidade da luz, né, porque as micro-ondas são um tipo de luz não visível, né, que a gente não consegue ver, mas que tem a mesma composição da luz visível e inclusive a mesma velocidade. Também o problema dos três corpos é um jogo, né, e que leva, na verdade, o pessoal que está por trás do jogo a encontrar pessoas que sejam capazes de interpretar e achar soluções para o problema. Nesse jogo, quando você entra a primeira vez, você entra numa civilização precária, arcaica, e conforme você vai passando as gerações dessas civilizações, uma após a outra, você vai vendo os saltos evolutivos, a gente pode dizer assim, né? Vai vendo os primórdios, depois chega nos primeiros conhecimentos de cálculo, de física avançada, a computação interessante inicialmente era utilizando pessoas, era um computador com 30 milhões de pessoas fazendo seus circuitos, e depois eles chegam até ao domínio da energia atômica, e aí acho que é o maior salto tecnológico que uma dessas civilizações tem. E é interessante que eles usam no jogo parâmetros terrestres, né, para ficar mais fácil. Ele começa falando sobre Aristóteles, Platão, Sócrates, aí depois ele vai para o Império Ming,
Depois ele salta para o Renascimento, né? Aí vai mostrar os cientistas do Renascimento. Então ele vai mostrando uma perspectiva da evolução da própria ciência na Terra. Só que você vai vendo que, apesar de mostrar a Terra, eles estão no cenário de um outro planeta, né? Totalmente diferente, né? Por exemplo, as pessoas desse planeta elas conseguem se desidratar totalmente, e aí eles recolhem essas pessoas como se fosse um papel, e aí guardam, né? Como se fosse um papel, né? E guardam nos lugares quando desidratórios. Quando vem uma era do caos, né? E quando chega essa era do caos, pode ser que aconteça de queimar tudo, né? Então, se não tiverem esses desidratados, né? Se seres desidratados não tiverem ali protegidos, eles queimam também, né? Então desaparece tudo. Então eles tentam prever como será uma era estável, ou seja, uma era que dê para fazer a agronomia, crescer as civilizações. Só que as eras estáveis são muito instáveis, digamos assim, né? Você tem uma era estável às vezes de poucos dias, né? Ou às vezes de décadas, porque como são 3 estrelas, né? Às vezes você está na órbita de duas de uma forma distante, né? Que dê para fazer a agronomia, para o planeta recuperar, né, a natureza, né, e a civilização como um todo. De repente vem a terceira estrela e fode tudo. São duas situações assim das áreas caóticas, né? Uma delas é se as estrelas estiverem muito afastadas, e aí seria um frio tão intenso que acaba com tudo, né? Ou quando as 3 estrelas estão muito próximas, que seria o calor de um dia trissolar que queima todo praticamente quase instantaneamente. Inclusive se descobre que na verdade nesse sistema 9 planetas, né? 8 já eram. Já foi pro saco. Sobrou só um, né? Eles foram sendo nesse sistema de movimentação de estrelas, elas vão destruindo em alguns momentos. Quando se aproxima tanto que a gravidade ela acaba puxando, né, o planeta, eles vão se acabando e no fim das contas só tem um restante. Que também está bem perto de se acabar, né? Porque já teve um momento em que a gravidade de uma das estrelas foi tão poderosa que quebrou ele, né? Então eles estão aí numa corrida contra o tempo, tentando resolver esse problema. Só que a gente vai descobrir depois que, na verdade, eles desistiram de resolver o problema e eles querem, inclusive, impedir um super gênio que aparece na Terra, que pode, finalmente, resolver esse problema. Eles acabam decidindo não permitir que ele o resolva porque eles decidem vir para o planeta Terra. Só que eles só dominam 10% da velocidade da luz. Mas com esses 10% eles decidem que vão mesmo assim enfrentar a viagem para vir para cá, mas eles mandam algo na velocidade da luz para a Terra, que é o responsável justamente por essas aparições, né, esses milagres que acontecem como a contagem regressiva nos olhos do Miau, que é o seguinte: eles criam 4 supercomputadores espelhados, que são 4 prótons. Ele vai mostrar no livro como eles fazem para abrir o próton, que teria 9 dimensões. Ele vai abrindo de dimensão em dimensão até que ele fica apenas com uma. Quando ele fica apenas com uma, ele fica do tamanho do planeta deles, só que em apenas uma dimensão, é como se fosse um papel, né? E aí nessa dimensão eles criam um supercomputador com esse próton e depois fazem voltar a ter apenas o tamanho de um próton, e aí o lançam para a Terra na velocidade da luz, e eles já chegaram aqui. E é por isso que tantos cientistas estão cometendo suicídio, está acontecendo tanta coisa. Inclusive a situação da ciência atual, né, que existe um descrédito muito grande contra a ciência, né, um libelo contra a ciência de vários líderes e uma descrença geral da população, enquanto que se procura coisas esotéricas para se acreditar, né, se exalta coisas absurdas, aí coisas que não sei como é que as pessoas conseguem acreditar, né, nisso. Perdão. Exatamente, né? Uma das coisas é a Terra plana, mas não apenas isso, né? Existem tantos absurdos aí, né, que estão sendo defendidos, e ele vai colocar que isso na verdade é fruto de uma conspiração alienígena junto com alguns humanos
que estão envolvidos com essa conspiração, que acham que a humanidade sozinha não consegue mais se redimir e salvar o planeta. Então a gente precisa de uma influência externa que venha para cá e controle o planeta, que consiga controlar nossos ímpetos selvagens e autodestrutivos. E esses dois computadores, é muito interessante isso, porque imagine que apenas um próton é capaz de ferrar com a ciência humana. E o Cixin Liu mostra como isso poderia ser possível, porque esses prótons são guiados, eles são computadores, né, que eles guiam para que, por exemplo, interfiram nos aceleradores de partículas, né? Quando os cientistas tentam acelerar as partículas para descobrir mais sobre o átomo, para tentar controlar o núcleo atômico, como esse planeta já faz, né? Como os trissolarianos já conseguem fazer, esses prótons que eles mandaram simplesmente interferem nas rotas das partículas, né, e impedem que essas partículas façam aquilo que os cientistas esperam. Então, os cientistas começam a também ficarem desconfiados da sua própria ciência, eles não conseguem mais entender o que está acontecendo. Isso é muito interessante, é uma das sacadas muito feras do Cixin Liu, é muito interessante como ele trata dessa questão. Tem ainda, além dos personagens cientistas, né, existe um grupo de guerra montado, que envolve vários países, e tem um policial, que é um ex-militar do exército chinês, foi expulso do exército, foi para a polícia, um detetive, o Dashi. E ele é um personagem que ele aparentemente não vai ter muita influência, pelo menos na parte científica, né, da história. Ele está sempre seguindo o Wang Miao, que o trabalho dele está sempre na cola do Wang Miao, inclusive protegendo ele em algumas situações. E a gente percebe que o Dashi, embora não tenha um conhecimento teórico, ele tem um conhecimento empírico muito importante do seu trabalho, que ele chama de intuição. A intuição que ele tem, ele consegue prever certas coisas e perceber certas coisas que os outros não percebem exatamente no momento em que ocorre. Ele tem inclusive uma influência na autoconfiança, né, dos cientistas, dos líderes que estão envolvidos com essa possível invasão alienígena. Em determinado momento ele vai mostrar os gafanhotos e ele vai dizer qual é o nosso nível de tecnologia em relação aos gafanhotos e por que a gente não conseguiu destruir os gafanhotos ainda. Então ele vai dizer que o ser humano talvez seja, nesse caso, os gafanhotos, né, que vão resistir aí a uma potência tecnológica muito maior do que a nossa. Eu não tinha pensado pelo lado que a moça falou, né, de ser uma hardcore, assim, porque muita coisa eu sou de exatas, então muita coisa eu vi na faculdade, assim, pareceu bem tranquilo, né? Talvez o pessoal das humanas. Não, mas assim, como eu sou muito curioso também em ciências, eu já li algumas obras do Stephen Hawking, assistiu toda a série Cosmos, né? Né? E li alguns livros do Carl Sagan também, né? Li uma coisa do Einstein também. Então, para mim foi tranquilo de ler. Mas para quem não tem essa curiosidade, pegar assim... quem acredita em terra plana e que vacina causa autismo, realmente essa fica ultra hardcore. Então é isso. Fica a recomendação. É o terceiro volume. Se você quiser, você pode pegar e imprimir, vai ter os 3, né? Faz uma capa para seguir o padrão. Tá? E curtam, compartilhem o vídeo, comentem, procurem a Suma de Letras, né? A editora procurem, falem com eles, a gente quer o terceiro volume, faz aí pelo menos umas 20 cópias para os 20 leitores que vão ter dele, tá? E a gente tenta fazer um projeto, qualquer que seja um cartaz desse aí da vida. Quer dizer, no próximo Quixotada Neto, seu programa de literatura nerd. Tchau. Tá gravando? Tá. Bem-vindos ao Quixotada Nerd. Hoje falando sobre Coringa. É certo que ele tá isso no vídeo, não.